7h58, 7h58, toda quarta-feira a gente recebe com muito carinho o Dr. Maurício Mohalem Valente e a gente fala aqui há muito tempo. Eu já estava tentando lembrar, acho que faz mais de 5 anos, 6 anos que a gente fala de reprogramação biológica nesse programa, né? Eu sempre tento trazer aquilo que faz sentido para mim, para compartilhar com vocês. Dr. Maurício Mohalem Valente, a gente vai falar de fimose e parece que tem um tabu para falar de fimose, né, Dr. Maurício? É interessante a gente falar disso, porque não... Em tese, devia ser descoberta ali na criança. E daí, na criança, a gente tá tudo em evolução e tá tudo certo. Mas por que esse tabu com a fimose? E o que é a fimose sob o olhar da reprogramação biológica? Bom dia. Bom dia, galera. Pronto, prazer estar aqui. Amigos aí das mídias sociais, ouvintes da Rádio T. Que bacana estar aqui. Bom, eu acho que o tabu da fimose é o tabu de qualquer coisa que se fala a nível sexual, né? Os nossos antepassados, eles não tinham o costume de falar disso, era tabu, às vezes o menino sofria disso, e os pais nem sabiam que o menino sofria, porque o menino tinha vergonha de falar, os pais não procuravam saber. Então, eu acredito que vem daí, vem desse tabu sexual mesmo, né, de pais conversar com filhos abertamente sobre a sua intimidade e tal, porque realmente ainda é precário isso, apesar que vem melhorando, né? É porque hoje também as famílias mudaram, né? Depois que os casais começaram a se separar mais, a gente tem só pai criando filha, assim, só mãe criando filho, né? E às vezes a mãe e o pai vão ter que se virar para explicar essas noções, né? De masculinidade e feminilidade, que às vezes o outro supria isso antes, né? Perfeitamente, Valéria. E às vezes o piloto automático do pai e da mãe, aquela correria de trabalho, né? A gente não está em presença, está conectado às vezes muito mais com o trabalho do que com os filhos. Aí a Valéria colocou, vem separação, e aí as coisas só pioram, né? Mas a fimose em si, a gente precisa entender primeiro o que é, né? A fimose, ela é caracterizada pelo prepúcio. Para quem não sabe o que é o prepúcio, é aquela pelinha do pênis, né? Que cobre a glande. A glande é a cabeça do pênis, né? Ali onde tem o orifício que sai o xixi. Então, o prepúcio, ele cobre essa região. O que acontece? Invariavelmente nos recém-nascidos e nos bebês, esse prepúcio pode estar colado com a glande, pode estar grudado com a glande, o que fica difícil de expor, né? De desencapar o pênis para a glande aparecer. Invariavelmente, olha para vocês terem uma ideia, mais de 90% dos casos se resolve sozinho até os 5 anos de idade. Mas aí, uns 10% aí fica preso, então caracterizando o processo de fimose. E para a gente entender a emoção que está por trás disso, a gente tem que entender o que a criança se prejudicaria, né? Por que o corpo estaria fazendo isso? Porque o corpo não quer expor a glande. Imagina a criança começa a crescer, o pênis dela não desencapa, a primeira coisa que vai prejudicar esse ser humano, né, esse ser futuro, é a relação sexual. É a relação sexual. Por isso daí vem a nossa primeira colocação a nível emocional, né? Lembrando que a gente trabalha com uma técnica que dentro do útero as emoções ficam instaladas e isso repercute pela vida. Não estamos querendo aqui desmerecer nada, apenas apresentar uma visão interessante de um ponto de vista integrativo ao ser humano. Eu acho que quando a gente fala... Quando a gente traz uma nova informação às vezes assusta. Eu quero deixar claro aqui que não tem culpado, né? A mãe, o pai não é culpado, porque você fez o melhor que você podia, com aquilo que você tinha no momento, com a informação que você recebeu, com a formação que você recebeu e com as suas emoções também, porque nós somos seres integrais, né? A gente vive uma história e a partir dessa história a gente repassa isso para os nossos filhos. A gente estava aqui antes do intervalo conversando sobre as crianças, né? O Dr. Maurício tem 3, eu tenho o João Pedro, então assim, convive, né? O Pedro, os meninos convivem juntos. Então assim, é interessante a gente perceber que às vezes tem uma outra possibilidade. Mas eu acho estapafúrdio. Presta atenção, depois você faz a sua análise e vê o que serve para você. Isso é livre-arbítrio também, a gente pode continuar vivenciando. Agora é interessante, doutor Maurício, a gente pensar que nessa formação, né, quando eu estou sendo formada lá dentro do útero da minha mãe, não é só olho, cabelo, boca, né? Porque às vezes, mesmo criança que não conheceu a mãe, criança que foi adotada, bebezinho, reage de forma... Esses dias eu ouvi de uma pessoa que adotou, a menina tá grande, é uma mãe já, mas ela age igual a mãe dela. Eu conheci a mãe dela e eu pensei, olha aqui, como que é perfeito, né, esse receber a vida, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E a gente não veio de uma cegonha, né, Valéria? A gente tem uma história familiar. Seria menos doloroso para as mães em alguns momentos, mas menos gostoso também.
E essa herança que a gente traz das nossas famílias, por exemplo, se lá atrás teve muito agressor sexual, daí você não sabe, homens que foram abusadores, por exemplo, você pode ter um filho com fimose, né? Às vezes pode parecer estranho eu falar isso, cara, mas eu posso herdar isso? Pode, isso é estudo, pessoal, isso é sério, isso tem livro, tá? Dentro da nossa formação em reprogramação biológica, tá? Nós ensinamos isso, ensinamos tudo detalhadamente de onde vem todos esses estudos. Então, o bloqueio do prepúcio, não expor a glande, pode sim estar ligado a um evento sistêmico de homens que foram abusadores. Então, o sistema, para compensar isso, dentro das leis do amor, que se você acompanhar meu canal aí, ou você estiver interessado na nossa formação, você vai aprender. Dentro das leis do amor, essa pessoa, então, a criancinha, ela fica com o prepúcio preso na tentativa de impedir que ela vá para a relação sexual e não machuque mais as mulheres. Ah, mas isso é eterno? Não. O que a gente precisa é, a nível de cura, é entender e fazer a correção do sistema para esses abusadores que tiveram lá atrás. Isso do ponto de vista sistêmico, mas pode ser uma questão hormonal, né? Às vezes, não sei se vocês sabiam que existe a fimose feminina também. Apesar do nosso foco hoje ser o masculino, na fimose feminina é o mesmo princípio. Sabe o que acontece? Os pequenos lábios, eles grudam e tapam o orifício vaginal. Ou seja, essa menina, então, não poderia futuramente fazer amor, porque está tampado. Esse é o sentido biológico do corpo. É só você pensar racionalmente. Deixa o julgamento de lado e pense assim, por que o corpo faria isso? Por que o corpo taparia um orifício vaginal com os pequenos lábios? Por que o corpo não deixaria a glande ser exposta para fazer amor? Por quê? Porque alguma coisa no sistema pode estar acontecendo para impedir isso. E outra coisa, a nível hormonal. A gente sabe que a criança tem menos hormônio que um homem adulto, mas ela também tem. Quando esses hormônios estão mais baixos ainda, às vezes o prepúcio não se desenvolve, não desgruda e os pequenos lábios não se abrem. E aí, se nós estamos falando de hormônio, nós podemos estar falando de perda, nós podemos estar falando de um complexo de inferioridade. Uma mãe, por exemplo, que carrega muito o sentimento de inferioridade durante a gestação, um sentimento de autoestima horrível, pode ter um filho, um menino com fimose, tá? Por causa de uma alteração hormonal. Então, olha como é importante a gente sair só desse pensamento dentro da caixa que a gente veio, né, de fábrica, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos ancestrais, um pensamento dentro de uma caixa e expandir e procurar ajuda. Isso não significa que você não vai comprar a pomada que o médico falou, siga a medicina, mas vamos olhar para isso também, que você pode ter um resultado fabuloso, Valéria. Compreender por que o corpo está fazendo isso. Exato. Bert Hellinger, criador da constelação sistêmica, ele fala que quando algo fica excluído, escondido, injustiçado, vai aparecer em um mais fraco desse sistema familiar, porque a gente vai ter que olhar para isso, né, doutor Maurício? Perfeito. A frase dele é um pouco diferente do que eu disse, mas o sentido dessa frase é isso, né? Então, às vezes, você pensa, mas por que comigo? Por que com meu filho? Eu tenho 8 irmãos, todo mundo tem menino, mas por que comigo? Porque alguém tem que vir para curar esse sistema, né? Então, alguém tem que vir para curar. E, às vezes, você entender isso, você sai do vítima, Deus está me castigando, pro autor da sua própria história. Não, Deus está me mostrando, ou seja lá qual for a tua crença, né? Você pode realmente mudar a partir disso. A gente está falando de fimose porque a gente está no mês de novembro, e durante todo o mês de novembro a gente fala de saúde do homem, né? A gente fala do importante da prevenção, e eu sempre falo que antes da prevenção tem que ser o autocuidado, né? O autoamor, porque o homem, hoje já mudou muito, felizmente, mas ele sempre foi criado para ser o mais forte. Mas isso não quer dizer que ele precisa ser truculento, não mostrar emoção, né? Ele pode ser o protetor, mas ele também pode ter fragilidades, né, doutor Maurício? Inclusive a comunicação não violenta fala sobre a importância das fragilidades, né? De você mostrar a sua vulnerabilidade. Aquele papo de que o homem não chora, o homem não pode mostrar a sua vulnerabilidade, isso é passado, né? Porque, assim, nós somos seres humanos. Quando eu mostro que eu sou vulnerável, que eu tenho, entre aspas, fraquezas para o meu crescimento, porque o perfeito já não evolui. Se eu sou perfeito, eu não tenho evolução. Então, já chegou no máximo que podia já cheguei chegar, no máximo, né? E que não é o nosso caso, né? Como humanos, a gente está bem longe. A gente está bem longe da perfeição. Então, assim, esse processo de mostrar a vulnerabilidade é onde te permite crescer e é onde te cria a empatia do outro. Porque se eu chego aqui no Murilo, por exemplo, e falo, pô, Murilo, hoje eu tô triste, cara, me fale algumas palavras, eu tô me sentindo assim, o Murilo vai me sentir humano.
Então eu vou poder obter do Murilo alguma contribuição para aquele momento um pouco mais pesado que eu estou vivendo. E assim é a vida. É mostrar a nossa vulnerabilidade, porque super-homem é só na ficção mesmo, só na televisão. Não mas existe, o super-homem, né? ele tem vulnerabilidade. E Porque quando ele ele é o também Clark Kent, tem. ele usa óculos, ele Não, e a mais, Kryptonita? mais sensível. E ainda tem aquele... Dos dois lados, ele é vulnerável, né? Ele mostra vulnerabilidade. Ele é apaixonado. Sem contar que um super-herói que usa cueca por fora das calças já é vulnerável, né? Ele já está mostrando a vulnerabilidade dele, apesar de eu gostar muito do super-herói. Doutor Maurício, que delícia conversar, né? A maneira como a gente lida com os outros enquanto eles enfrentam os problemas pode dizer muito daquilo que a gente é, e é essa consciência que a gente quer chamar você, né? Agora, a gente tem curso online no final do mês, né? Antes da gente se despedir, gostaria que o doutor Maurício falasse sobre isso. Pessoal, fiquem atentos, dia 23 nós vamos ter uma reunião aí fantástica para explicar sobre o curso, para explicar o lançamento que a gente está fazendo, uma condição de investimento fabuloso para você entender essa parte orgânica sua, essa parte do sistema familiar, é a sua oportunidade, tá? Só mandar um direct no @reprogramação biológica oficial. E o nosso YouTube também, Reprogramação Biológica Oficial, tem muito conteúdo lá para você. Tá certo, tá feito o convite para você, então, seguir as redes sociais da Reprogramação Biológica, me seguir também, @ValériaBelafronte, Belafronte é com 2 L's, segue o Instagram da Rádio T, @Rádio TFM, ponto final na edição de hoje do TNews. Semana que vem, Diego Caetano deve estar aqui com o Dr. Maurício, vou estar de férias, fique na T, quem fica comigo até já.